já levar para uma graduação. Vamos ver aqui, isso. Que a gente possa levar para uma graduação, para uma pós-graduação, o conhecimento que, por enquanto, ainda está muito na mão dos grandes especialistas na odontologia. Mas eu acho que a intenção não é essa. Se a gente tem um conhecimento que pode beneficiar um grande número de profissionais e pode beneficiar um grande número de pacientes, a gente tem que passar esse conhecimento para frente. Eu acho que o objetivo principal aqui dessas reuniões e de estar proporcionando isso para vocês é justamente isso, de poder compartilhar esse conhecimento que eu considero importantíssimo na rotina clínica do dentista. Eu acho assim, hoje a preservação, a regeneração óssea guiada, ela é altamente previsível, desde que a gente respeite, óbvio, né, alguns detalhes de conhecimento que a gente tem que ter. Aqui sou eu, né? Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, se quiser abrir a câmera, inclusive, falar um oi para a gente, fique à vontade em abrir a câmera, eu quero conhecer você que está aí pela primeira vez. Então, essa aqui sou eu, né? Eu tenho especialização em periodontia e mestrado e doutorado em clínica odontológica. E há 12 anos eu trabalho no meu consultório com preservação de rebordo alveolar. Outro dia aconteceu algo bem interessante. Eu estava conversando com uma colega e ela estava falando assim de um caso de alveolite, né? Ela fez uma extração, teve um caso de alveolite. E assim, eu falei, nossa, eu nunca mais tive uma alveolite desde que eu comecei a fazer preservação de rebordo alveolar. Quer dizer, a gente começa a fazer uma assistência para aquela ferida cirúrgica tão eficaz que eu tinha absolutamente me esquecido das alveolites. Então, eu achei interessante toda essa mudança, a gente começa a ver essa mudança e a gente, às vezes, começa a se surpreender. Então, está aqui um pouquinho da minha aventura aqui, né, nesses 12 anos falando de preservação, em algumas universidades, também dentro de congressos. E aqui eu coloquei uma foto, porque em dezembro do ano passado, eu me despedi da FOP, né, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e aí pus essa foto aqui, porque com certeza vou sentir muita falta, né? Eu fiquei no departamento de prótese da Unicamp, né? Auxiliando com os alunos também, e a gente aprendeu muito lá. Inclusive, eu quero contar aqui, vocês não percam, fiquem até o final, que inclusive eu vou contar algumas histórias de Unicamp bem bacana. Tem aqui também a gente no IN, palestrando também no IN, no Implant News. Então, vamos lá. Hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero desvendar a ROG, tá? Como é que eu vou desvendar a regeneração óssea guiada para vocês? Através da classificação dos alvéolos. Então, o que é preservação alveolar de verdade? O que é preservar? Porque acontece que quando eu comecei a fazer preservação de rebordo alveolar, as pessoas falavam assim, mas dá ponto, da sutura, não, da sutura não é preservação de rebordo alveolar. Isso aí a gente faz aquela para diminuir o sangramento, evitar sangramento, mas essa manobra não é uma manobra. Eu fazer extração dentária e dar pontos, né, fazer a sutura depois da extração dentária não é manobra de preservação de rebordo alveolar. Isso não vai preservar o alvéolo. Vai fazer o quê? Eu tenho uma ferida cirúrgica, eu vou melhorar as condições de cicatrização, mas ainda assim eu estou deixando a fisiologia agir contra mim. Então, nós vamos entender tudo isso, tá? E por que você precisa aplicar a preservação na rotina da sua clínica? Por quê? Porque a gente, às vezes, pensa muito no dente, pensa muito na gengiva, só que toda vez que o paciente perde um dente, eu preciso de rebordo. E muitas vezes o que a gente está fazendo? A gente está deixando perder o rebordo por deixar de usar técnicas que são extremamente simples e extremamente previsíveis
e perde o rebordo. Aí tem uma dificuldade numa prótese total, tem uma dificuldade numa movimentação ortodôntica e tem dificuldade, óbvio, na instalação do implante. E se alguém duvida hoje que o paciente, em algum momento, ele vai pedir para colocar um implante, a pessoa está completamente equivocada, porque eu via isso na clínica da graduação, lá dentro da Unicamp, que muitas vezes o próprio paciente falava assim, nossa, mas está tirando o meu osso, e na hora que eu quiser colocar implante? Então, assim, o leigo, né, o próprio paciente, assim, ele tem pouco conhecimento, mas ele já sabe que se ele algum dia quiser colocar implante, ele vai precisar de tecido ósseo. E a gente, inadvertidamente, está fazendo as extrações e perdendo tecido ósseo. A gente é assim, depois o implantodontista faz lá o que ele precisa. Será que faz mesmo? Será que se a gente não fizer aquele procedimento no momento da extração dentária, também vamos entender por que no momento da extração dentária, num segundo momento, realmente o implantodontista vai resolver? E quando eu falo de preservação de rebordo, eu não estou falando para implantodontista. Óbvio que nós vamos falar muita coisa hoje sobre o rebordo que eu posso e que eu não posso colocar um implante, faço a extração, já coloco o implante e preservo. Em algumas situações é possível fazer isso, mas em algumas situações pode ser que o paciente naquele momento não possa colocar implante. Mas eu acho que hoje o desejo do paciente é sempre reabilitar com implante. Então, eu acho muito importante que a gente aplique isso na nossa rotina clínica. Inclusive, aqui eu coloquei como ter muito mais previsibilidade nas reabilitações. Então, assim, se eu faço preservação, eu faço uma extração, por exemplo, para fazer prótese total, né? Vou colocar uma prótese total no paciente. Faço as extrações, tudo bonitinho, entrego a prótese para o paciente, dali 4 meses, o paciente tem que trocar aquela prótese, né? E aí eu não tenho mais rebordo, e acaba virando uma frustração para a gente dentro do consultório dentário. O paciente não ter rebordo, muitas vezes você fez aquela recomendação de extração e prótese para ele, e ele não tem mais rebordo. E aí você começa a ficar desacreditado com o paciente. Então, quando eu tenho essa preocupação em ter rebordo, eu estou fazendo o quê? O meu paciente tem rebordo, colocou uma prótese total, a prótese total dele está firme, sai dali do meu consultório feliz da vida, conta para todo mundo que naquele consultório de você que está me ouvindo aí, a prótese total funciona, fica firme, e você tem muitas indicações de outros pacientes. E às vezes o paciente não chegou no teu consultório pedindo preservação, mas foi a preservação que garantiu para você que outros pacientes vão chegar para você, outros pacientes vão acreditar no teu trabalho. Já quando você perde o rebordo, né, porque você não teve essa preocupação, a prótese não para, você começa a moldar e acha que tem algum problema com a sua moldagem, então, sua moldagem é perfeita, o paciente não tem rebordo. E prótese total sem rebordo, ela não tem retenção. Ela tem ali uma estabilidade só, né? Então, é difícil o paciente acostumar. Alguns pacientes conseguem acostumar com próteses que não têm retenção, e a gente até se surpreende, mas a grande maioria não vai conseguir usar. E você vai deixar de ganhar essa indicação dos pacientes. E por que eu digo que preservação é para o clínico geral? Porque quem faz a maioria das extrações hoje, e olha, são muitas extrações que são feitas no Brasil anualmente, quem faz é o clínico geral. Então, essa informação que hoje está na elite, ela tem que chegar no clínico geral, e é isso que eu quero fazer com vocês. Óbvio, eu quero falar para o implantodontista também, mas eu quero falar para todo profissional que faz extração dentária na sua rotina clínica. E se você não faz, você vai se apaixonar tanto, porque vai se tornar um procedimento tão simples e tão previsível que você vai começar a fazer as extrações e vai conseguir alavancar
um determinado status, né, dentro ali da região que você trabalha, que muitas pessoas vão acabar até indicando os pacientes para vocês. Por quê? Porque o ortodontista precisa indicar extração. Geralmente, a grande maioria dos ortodontistas não fazem extração. Para quem que o ortodontista vai indicar a extração dentária? Vai indicar para você, porque ele sabe que com você vai voltar um rebordo bacana, tecido gengival de qualidade, e que ele vai fazer aquela movimentação ortodôntica tranquilamente. É extremamente frustrante você falar para o paciente que você vai fazer um fechamento ali numa região geralmente premolar, e depois, às vezes, por falta de rebordo, você não conseguir concluir o tratamento ortodôntico, sendo que você indicou a extração, e aí a pessoa que fez a extração diz, eu tive problemas, eu não soube contornar esses problemas, e agora o ortodontista está numa situação extremamente delicada com o paciente. Então, quando você aprende, sabe olhar e sabe planejar, acaba que você consegue ter essas indicações, porque os colegas vão ter essa confiança em você. E como eu disse, em algum momento o paciente vai pedir para colocar implante. O paciente tem uma perda dentária, em algum momento ele vai pedir para colocar implante. Para colocar implante, ele precisa de osso. Então, quando você falha em planejar isso para o seu paciente, na verdade, você está planejando falhar com a reabilitação do seu paciente. Então, eu penso que hoje uma extração dentária, ela não é o fim, ela é o começo de todo um processo de reabilitação. E, lógico, cresceu muito com a questão dos implantes, né? Hoje é uma forma extremamente eficaz de você reabilitar o paciente, principalmente quando na sua preservação, na sua regeneração, você conseguiu osso autógeno, né? Você conseguiu 100% de tecido ósseo autógeno para o seu paciente, onde você pode instalar um implante e você tem certeza que você vai ter osso-integração. Um implante osso-integrado em osso nativo, não em área enxertada, mas em osso nativo, osso do paciente mesmo, a previsibilidade desse implante, a longevidade desse implante beira 100%, 99,9%. É altíssimo. A gente vai pegar os trabalhos na literatura e vai ver que a previsibilidade é altíssima. Então, quanto mais jovem for o seu paciente que está fazendo a extração dentária, maior é a sua responsabilidade. Porque esse paciente, ele tem muitos anos em que ele pode desejar e ter condições de colocar esse implante, e se ele colocar esse implante, ele vai usar durante muitos anos. Então, isso é muito bacana, porque quando a gente começar a falar de classificação dos alvéolos aqui, então, fiquem até o final, que vocês vão ver vários casos clínicos, inclusive, vocês vão ver que eu tenho essa previsibilidade, tá? Eu paro de trabalhar assim, na dúvida, né? Porque, acima de tudo, o que eu quero? Eu quero que a odontologia seja muito simples e que a gente possa chegar em casa, deitar, dormir, descansar, e não ficar, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que aquele enxerto vai pegar, aquele enxerto vai nutrir, vai osso integrar o meu implante? Eu coloquei o meu implante numa área enxertada e eu não sei mais se quanto de osso eu tenho ali. Então, todas essas dúvidas que às vezes se brinca e diz assim, o paciente dormiu comigo no travesseiro, né? Porque eu pensei nele a noite inteira. Então, eu não quero mais isso. Eu acho que foi uma decisão que eu tomei na minha vida com relação a isso. O que eu penso aqui, né? Até veio aqui, né? Eu encostei sem querer, foi. Eu encontrei aqui dentro da literatura esse valor aqui, que hoje o mercado de biomateriais, ele movimenta 190 milhões de dólares.
né? E com expectativa de crescimento. Só que quando você pensa em biomateriais, para pensar, gente, tá pensando em biomateriais, mas, gente, é uma sopa de letrinha. Você tá ali com o teu prato cheio de letrinha e você tem que começar a juntar para tentar achar alguma coisa. Esse biomaterial, qual é o tempo de reabsorção dele? Esse biomaterial tem poros, ele permite que forme tecido ósseo autógeno no meio dele. Esse biomaterial eu vou comprar de espessura large ou de espessura small, vou pegar um grânulo maior, um grânulo menor. Qual é a quantidade de tecido ósseo nativo que vai crescer no meio desse biomaterial? Qual é a qualidade da osseointegração que eu vou ter depois? Qual é a origem desse biomaterial? Por que eu comecei, né, esse método que eu vou apresentar para vocês, inclusive, 12 anos que a gente trabalha com esse método com absoluto sucesso. Então, o que aconteceu? Eu tenho muitos pacientes na minha clínica que são veganos e são vegetarianos. E até por questões religiosas, esses pacientes não aceitam o uso, às vezes, de materiais de origem bovina ou de origem suína. Então, eu precisava ter uma solução que eu pudesse levar para os meus pacientes, porque eu não queria indicar esses meus pacientes, né? Muitas vezes sabe que a gente indica um paciente e depois esse paciente acaba não voltando. Eu queria o meu paciente dentro da clínica, todo paciente é muito importante dentro da clínica para a gente. Você sabe, quem está aí dentro do consultório sabe o quanto isso é importante você manter o paciente com você. Então, eu fui atrás de soluções e hoje a gente consegue ter um método com alta previsibilidade e que eu tenho osso nativo, né? Osso do paciente, osso autógeno, né? Então, assim, esse mercado é um mercado aí, ó, 190 milhões de dólares, é R$ 1 bilhão, quer dizer, um mercado que movimenta muito dinheiro anualmente, né? E por que os alvéolos precisam de preservação? Na verdade, eu nem quero dizer por que o alvéolo precisa de preservação. O que eu quero dizer para você é quando esse alvéolo realmente precisa de um biomaterial e quando ele não precisa de um biomaterial. E muitas vezes a gente coloca um biomaterial equivocado no alvéolo, que vai até atrapalhar a cicatrização desse alvéolo e não trazer um benefício para a gente. Então, aqui eu trouxe o trabalho, né? E mostrando, né, que mostra para a gente, que fala, né, sobre esses 190 milhões, né, de dólares aí que estão movimentando esse mercado anualmente, com expectativa de crescimento, né? Se a gente olhar, inclusive, os trabalhos publicados no PubMed, nos últimos 10 anos, tem mais de 1933, eu me lembro até do número, trabalhos publicados só sobre preservação de rebordo alveolar, e o gráfico é um gráfico que está assim, subindo, 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 e nos últimos anos dando um pico, ou seja, existe uma preocupação dentro da odontologia. A odontologia já entendeu que a extração não funciona mais sem preservação. Já tivemos aí, digamos, a revolução da implantodontia e a disciplina de cirurgia ela ficou muito parada, né? Para 50 anos que a gente faz extração, não existiam nem implantes, né? A gente continua fazendo extração da mesma forma. Então, a ciência, né, já entendeu que não é possível continuar fazendo extrações como se fazia 50 anos atrás, que o mercado hoje, ele exige, e também porque o paciente hoje é diferente o que o paciente procura. O paciente hoje, ele procura muito mais qualidade de vida. E você preservar o rebordo do paciente também é dar para o paciente essa possibilidade de ter qualidade de vida. Então, aqui, o que acontece aqui? O que eu coloquei para vocês? Eu coloquei, já deu? Achismo e previsibilidade. A gente está ajeitando aqui. Sem interromper o vídeo. Só um minutinho aqui para a gente... Tranquilo?
O que eu falo de achismo e previsibilidade? Então, assim, eu vou fazer uma extração, eu acho que colocar o implante no alvéolo, o rebordo não vai reabsorver. Achismo, não. Mas eu acho que se eu colocar um implante mais fino, eu deixar um gap, então eu não preciso me preocupar, porque o rebordo não vai reabsorver. Então, fica esse achismo, e eu não quero mais. Quando a gente fala de classificar um alvéolo, é porque a gente quer trabalhar com previsibilidade. Quero mostrar para você o alvéolo e falar para você, olha, nesse alvéolo vai acontecer isso. Então, parar com achismo. Eu acho que a ciência hoje ela já consegue trabalhar com alvéolos com previsibilidade, com alta taxa de previsibilidade, na verdade, nas reabilitações. Então, é possível. Nós temos que pensar o quê? Que quando a gente faz uma extração dentária, é uma ferida, né? Geralmente, se o paciente ele perder um dente num acidente lá e ele não tiver condições de procurar um dentista, naquele momento o corpo vai fechar a ferida, porque isso é fisiológico. Só que assim, o corpo fecha a ferida de uma forma que às vezes não é agradável, né? Tem até um exemplo bom para mostrar isso. Mas o que que acontece aqui? Olha, o que que acontece desse lado que eu tenho espira exposta em uma região que é uma região estética? Então, ali, ó, achismo, esse é um caso bastante antigo, em que o que aconteceu? O implante foi colocado muito largo e houve reabsorção da parede óssea vestibular do paciente. Já do outro lado, fica às vezes assim, até um pouco difícil a gente saber qual foi o alvéolo que foi preservado e qual é o alvéolo natural. Talvez assim, a prótese aqui dá uma dica para a gente, se vocês quiserem colocar aqui no chat, inclusive, qual dos dois dentes que vocês foi colocado o implante, né? Se foi o dente 11 ou se foi o dente 21, mas a gente percebe que houve a manutenção dos tecidos moles e dos tecidos duros do dente. E eu vou dar um spoiler aqui, que nesse caso eu também trabalhei com 100% de osso autógeno, sem precisar fazer enxerto, tá? E eu consegui preservar de uma forma simples, de uma forma previsível, de uma forma que você vai conseguir fazer no seu consultório. Por quê? Porque esse método que eu vou ensinar é um método simples e funciona. São mais de 2.000 extrações dentárias que eu já fiz utilizando esse método e que eu sei que é possível preservar. Gente, alguém colocou aqui no chat? Gente, dente 21 ou 11, coloca aqui no chat para mim. Qual dente vocês acham aqui que é o dente que tem implante? 21 ou 11? Pelo menos uma resposta eu quero aqui no meu chat. Eu estou aqui olhando aqui do lado. Gente, ninguém aqui. 11, 11, 21. 11, 21. Tá vendo, gente? É isso. É tipo assim, até confunde a gente aqui em realmente, olha, eu acho que a dica aqui que a gente tem, que foi, na verdade, o 21, desculpa, na verdade, eu tô olhando aqui, foi o dente 11, quem colocou o dente 11 aqui acertou. Foi o dente 11 porque o 21 a gente percebe uma pequena retração. Então, olha só, né? A gente, inclusive, tá com o limite cervical ali até mais baixo, né? Com feita a preservação, né? Sem biomaterial aqui, tá, pessoal? Essa preservação foi feita aqui no conhecimento da classificação do alvéolo, tá, pessoal? Sem nenhum biomaterial, porque nesse caso não havia necessidade alguma de se usar biomaterial aqui. O que mais que eu tenho aqui? Olha só. Muita gente ainda questiona, tá? Então, aqui, ó, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Vitor, parabéns aqui, Vitor. Acertou, tá, Vitor? Parabéns. Ó, muita gente, a gente pergunta assim, mas preservação de rebordo alveolar
Funciona. Então, aqui, olha, tem um trabalho, esse trabalho é bem recente, o que que ele diz aqui, né? Foi feita uma meta-análise, então, aqui é o consenso de Nápoles, né? Foi feita uma revisão sistemática, né, com meta-análise, que confirmou o efeito da preservação do rebordo alveolar, que é capaz de reduzir as perdas do alvéolo. E que mais? Portanto, né, a comparação, quando eu faço uma extração não assistida e quando eu faço a preservação mostrou que ela tem benefícios, diminuindo a reabsorção, remodelação do alvéolo. Quando a gente pensa em uma ferida, né, quando eu penso numa ferida, eu penso assim, né? O que está acontecendo? Eu estou gestante e aí eu vou fazer o parto, eu preciso de uma cesariana. O médico chega ali na cesariana, ele faz a cesariana perfeita, né? Tira o bebê nasce perfeito, com saúde, a mãe também recupera da cirurgia perfeita, com muita saúde. E depois de uns 15 dias, né, ela está imaginando que aquela cicatriz da cesariana, que é a cicatriz da extração do alvéolo, ela vai olhar aquela cicatriz e ela percebe que aquela cicatriz tem, assim, 2 centímetros de largura, quer dizer, uma verdadeira taturana ali na barriga dela. Então, assim, ao mesmo tempo que ela está feliz, né, porque o bebê nasceu bem, e também ela está bem de saúde, ela vai pensar assim, poxa vida, mas o meu ginecologista, meu obstetra, ele poderia ter feito uma cicatriz bonita, que me permitisse colocar um biquíni, que não aparecesse, que permitisse que eu não tivesse problemas com essa cicatriz, porque agora, nossa, ficou feio, às vezes, tipo assim, traz até alguns problemas, eventualmente, até alguns problemas conjugais, né? Então, o que acontece quando você faz uma extração e você não se preocupa com o rebordo? Então, assim, cicatrizar vai cicatrizar, mas o corpo cicatriza, às vezes, perdendo muito. Aqui, ao contrário, né? Eu vou mostrar esse aqui. Ao contrário, quando eu faço preservação, eu ganhei, nesse caso, olha aqui na tomografia inicial, eu tinha um comprimento de rebordo de 14,05. No final, eu tinha 23,61. Isso foi um ganho de 9, até anotei aqui, 9,56 milímetros de altura. E se vocês prestarem atenção, 100% de osso autógeno. Tá? Esse caso aqui, olha, assim, de todos os casos que eu tenho, esse caso foi o caso em que eu tive a maior surpresa, que eu ganhei, assim, as pessoas tendem a não acreditar, né? Então, eu preciso mostrar a tomografia para mostrar que é possível, numa preservação de rebordo alveolar, ganhar muita altura de rebordo, tecido ósseo nativo, só com preservação de rebordo alveolar, sem nenhum tipo de biomaterial. Aqui um outro trabalho, tá? Nesse trabalho fez uma retrospectiva sobre a questão de que fazer preservação de rebordo alveolar tira o paciente da cirurgia de enxerto, porque assim, fatalmente, em algum momento alguém vai dizer para você, preservação de rebordo alveolar aumenta o custo da extração, aumenta. Mas quanto custa uma enxertia para o paciente? Eu não perco um caso de preservação. Quando eu falo para o meu paciente, olha, a preservação você vai gastar X, e já vou dizer, esse X que o paciente vai gastar é, em média, 5 vezes mais do que você cobraria por uma extração dentária. Então, assim, além de tudo, além de você estar preservando, facilitando sua vida, dormindo tranquilo à noite, facilitando o teu trabalho, você ainda vai conseguir valorizar o seu trabalho, ganhar mais dinheiro no seu consultório. Se você ganha mais dinheiro, você pode até, eventualmente, se dar o luxo em diminuir essa quantidade de paciente, ter mais tempo livre para ficar com seus filhos, para ficar com a sua esposa. Então, assim,
é isso, é agregar valor àquilo que você faz. E qual foi a conclusão, né? Que os estudos sugerem que a preservação de rebordo alveolar, ela tende a ser uma modalidade de tratamento, né? Que vai fazer com que você depois coloque só o implante e reduzir muito a necessidade de regeneração óssea guiada com os implantes. Então, quando você mostra isso para o seu paciente, entendeu? O paciente fecha com você, porque o paciente, você fala para ele, você diz, olha, você vai ter muito mais osso e depois você vai fazer uma cirurgia extremamente simples para colocar o seu implante e com um custo muito menor. E uma preservação de rebordo alveolar, o custo de uma preservação de rebordo alveolar, hoje eu tenho cobrado aí na faixa de R$ 1.500 uma preservação de rebordo alveolar, é infinitamente menor do que fazer uma enxertia. Uma enxertia, a gente parte, né, a partir de R$ 4.500, dependendo da enxertia que se vai fazer, pode chegar a valores de R$ 20 mil, entendeu? Então, assim, quando você explica para o paciente todo o benefício que ele tem, não é nada difícil você conseguir essa colaboração do paciente, sabe? Inclusive, eu acho que a gente consegue o quê? Consegue pegar pacientes que são mais comprometidos com o tratamento, e isso é bacana, você consegue diferenciar os seus pacientes, sem contar, você começa a deixar de ser aquele paciente, aquele dentista, que vai indicar o paciente, porque aí tem que colocar o implante, o caso for difícil, eu nunca fiz nenhum curso de enxertia, agora eu tenho que indicar o implante para o colega para ser aquele dentista que vai resolver no consultório esses casos, não vai precisar, você vai começar a receber as indicações para você. Então, olha, o que é preservar um alvéolo? Então, é um processo de cicatrização guiado por técnicas cujo objetivo é a conservação e proteção, garantindo a integridade do tecido mole e do tecido duro do rebordo alveolar. Gente, quem faz implante aqui, ó, quem faz implante aqui, coloca aqui para mim, ó. Quem faz implante, coloca a falta de tecido gengival. Quando a gente não tem mais mucosa inserida, aquela região fica sempre inflamada, sangrante, o paciente reclama. Então, não é só preservar o tecido duro do paciente, precisa preservar a gengiva. Quem trabalha com implante, que aconteceu isso já, não tinha mucosa inserida mais, porque é o que eu falei, quando você vai fazer uma extração, a gente vai ver isso agora na classificação. Se eu não tenho mais tecido gengival, eu preciso de uma técnica que me permita também ganhar tecido gengival, para que eu tenha essa previsibilidade e essa tranquilidade, tá? Tô vendo aqui, ó, gente, ó, tá aqui, ó, pode abrir o microfone, pode participar, pode dizer para mim se a falta de tecido mole também não é importante. Tô vendo aqui, ó, pessoal, tô vendo vocês. Olha o que aconteceu aqui nesse caso, 2 extrações de premolares. Olha aqui, ó, não usar essa técnica preventiva é uma iatrogenia. Muito bem, é isso mesmo. Nós tivemos a semana passada, talvez alguns de vocês aqui, eu tenho certeza, participaram, nós tivemos uma advogada conversando com a gente e ela disse que quando você não faz o melhor para o seu paciente, que isso é uma obrigação legal, você oferecer o melhor para o seu paciente. O seu paciente não quer fazer o melhor para ele, é uma decisão dele, desde que você oriente esse paciente. Então, isso é um erro, inclusive, ético. Gente, quando a gente não faz o melhor para o paciente, hoje, não fazer preservação de rebordo alveolar, como o Munir disse aqui, é uma iatrogenia, você está causando um erro para o paciente, você está fazendo um mal para o paciente, que é exatamente o que a gente está enxergando aqui. Quer dizer, foi a extração de um primeiro premolar, em que houve uma perda do rebordo, esse caso foi um caso de ortodontia, em que a ortodontista perdeu a possibilidade de fazer a movimentação ortodôntica. Já no outro caso, em que a gente utilizou o nosso método aqui para fazer preservação 100% de osso autógeno,
Essa é a foto clínica daquele caso que eu ganhei 9,56 milímetros de altura. Porque alguém poderia dizer para mim assim, naquela tomografia que eu mostrei, se você coloca implante, você vai dizer para mim, se você não diria para mim, que tinha osso basal ali suficiente para colocar um implante. Tinha, mas ia ficar feio esteticamente, ia ficar um dentão enorme ali, entendeu? Então, aqui eu consigo estética. Eu brinco que é um implante de 15 minutos e partiu para braço. Olha aqui, pessoal, o que sobrou de rebordo ósseo quando fez a cicatrização não assistida do alvéolo e quando fez a cicatrização assistida. Esse implante, eu sempre brinco que o aluno que tem 6 meses de curso de implantodontia, ele está fazendo uma atualização de implantodontia. Ele coloca o implante aqui, ele não perde o caso. Esse caso aqui, ele coloca o implante, ele vai para casa tranquilo, com o sucesso do caso clínico, 100% de osso autógeno, ele vai para casa tranquilo, não perde o caso. E a gente sabe como é o dia a dia do cirurgião dentista, o quanto isso é importante. Então, esse paciente vai fazer o quê? Vai indicar muitos outros pacientes e vai falar muito bem de você. E é assim que você vai construindo a tua... Olha aqui, a Tatiana fazendo, ó. Faço muito enxerto livre em implantes. Tatiana, ó, deixa eu voltar aqui, ó, Tatiana. Aqui, ó, na preservação desse rebordo aqui, Tatiana. Enxerto livre, fantástico. Mas olha aqui, eu ganhei tecido mole e tecido duro, sem enxertia de tecido mole e sem enxertia. Então, o que acontece, Tatiana? Quando você faz isso, você facilita a sua vida. Você torna a sua vida mais simples. E aí, você cobra pela sua mão de obra, porque o paciente também, ele vai fazer uma cirurgia mais tranquila. E você começa a ganhar e trabalhar menos, Tatiana. Você vai fazer cirurgias mais simples e mais rápidas. Então, eu acabo que não faço muito mais enxerto livre, né? Sou periodontista, acabo não fazendo muito, porque a gente pegou esse pulo do gato aqui e aí acabou facilitando a vida da gente. Aqui, ó, faço muito enxerto livre, claro. É isso mesmo, Tatiana, vamos aprender, é isso mesmo. Acho que a odontologia é um constante desenvolvimento para a gente. Parabéns e feliz. Quero te ver lá no meu grupo. E olha aqui, gente, ó, qual rebordo você prefere reabilitar? Eu sempre gostei de fazer prótese total, uma paixão por prótese total. E logo de recém-formada, né, eu tenho 36 anos de clínica, sempre atuei na clínica, sempre estive na clínica olhando isso. Então, assim, eu sou capaz, nesse rebordo reabsorvido, eu sou capaz de entregar uma prótese muito bonita esteticamente, mas eu sei que o paciente vai ter problema de retenção. Agora, esse rebordo, que é uma arcada superior, gente, ficou um exagero de rebordo aqui, né? Esse paciente, eu entreguei a prótese total para ele. Esse rebordo é um rebordo em que eu fiz preservação, né? E ficou enorme, né? Então, o que acontece? Eu entreguei a prótese total, o laboratório teve que desgastar muito o dente. Já vou dizer que o laboratório ficou um pouco chateado comigo. Ficou lindo o caso clínico dele. A prótese dele ficou muito bonita. Esse paciente nem voltou no consultório. Nem na consulta de controle da prótese total, eu nunca mais vi esse paciente. Quer dizer, ele está mastigando, como se dizia bem antigamente. Prótese boa, aquela que mastiga cana. Né? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, que é uma região, inclusive, que planta muita cana-de-açúcar. Então, o paciente, ele nem voltou. Por quê? Porque está firme, está mastigando cana, né? Eu acho que ela está mastigando cana, mas está aí comendo aí seus amendoins, né? Sua alimentação dura, tranquilamente, com um rebordo imenso. E a gente sabe que a prótese total, ela reabilita o paciente, função estética, mas o próprio trauma da prótese batendo no rebordo vai causar, ao longo dos anos, também uma perda óssea. Mas esse paciente, ele pode perder muito osso, que ainda assim, na hora que ele quiser colocar os implantes,
ele provavelmente ali, na hora de colocar o implante, a gente tem até que tirar um pouquinho de osso aqui do paciente, dar uma ajeitada, né, aqui para ficar, mas tipo, é muito simples a gente colocar o implante em um rebordo com volume de tecido ósseo e volume de tecido gengival. Então, gente, o que é processo alveolar, tá? Eu tenho que falar isso aqui para vocês antes de entrar na classificação ainda. Então, o que é processo alveolar? Então, é o tecido ao redor de um dente totalmente erupcionado, que é formado durante a erupção do dente. O que acontece? Por algum motivo, tá? Quando você extrai o dente, o corpo ele tende a fazer uma economia de energia. Já que o alvéolo existe em função da erupção do dente, ele tende a desaparecer com a perda dentária. Quando isso acontece, a gente está utilizando a fisiologia contra nós. Então, quando a gente faz uma manobra de preservação, então eu estou usando a fisiologia do paciente a favor. E por que eu faço junto com a extração dentária? Por que eu recomendo junto com a extração dentária? Porque realmente o alvéolo vai ser reabsorvido, e o alvéolo sendo reabsorvido, você tem menos osso para depois tentar recuperar. Então, não faz sentido você fazer antes da remodelação. Olha aqui, o que é o alvéolo? Esse é o limite coronal do alvéolo, tá vendo as duas paredes ósseas ali, eu coloquei as setas. O limite apical, eu traço uma linha imaginária perpendicular ao longo eixo do dente, uma linha no ápice do dente, esse seria o limite apical do alvéolo. O que sobra ali é osso basal. Esse entendimento é importantíssimo para entender quando eu posso indicar um implante junto com a extração dentária e quando eu não posso, porque eu dependo de estabilidade primária do implante, então eu preciso ter um pouco de osso basal, principalmente se eu estou fazendo uma técnica de preservação para dar estabilidade aos tecidos. Então, se eu tiver uma estabilidade primária do implante muito pequena, eu posso comprometer a minha preservação, a minha regeneração. Então, aqui, quando a gente fala horizontal, perda horizontal, sempre estou falando da largura do rebordo. E quando eu falo de perda vertical, eu sempre estou falando da altura. Então, a gente tem vários conceitos envolvidos aqui, às vezes é difícil a gente dizer quando está fazendo preservação, quando está fazendo regeneração óssea, quando eu estou fazendo regeneração tecidual, na verdade, regenerar, né? Seria regenerar a inserção dentária perdida, é um termo utilizado mais para periodontia, e a enxertia, ela fica dentro do grupo de procedimentos da regeneração óssea guiada, né? Então, às vezes, a gente vai fazer um pouco de tudo ali, a gente vai ter um pouco de preservação, um pouco de regeneração. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui, é o último caso clínico que eu vou mostrar hoje para vocês aqui. E eu vou mostrar para vocês que eu consegui não ter o paciente um problema periodontal e eu sondei depois da minha preservação e não tinha mais bolsa, tá? Então, vocês vão ver que às vezes as coisas acontecem ali todas juntas, né? Isso, é isso mesmo, impressionante a quantidade de ganho de tecido queratinizado, é isso mesmo. Então, ó, o que acontece quando você faz a extração? Então, vamos pegar aqui algumas citações da literatura, que é bom te mostrar o que está publicado, não é achismo, isso aqui é previsibilidade. Vamos ver o que a literatura fala. Que as maiores alterações dimensionais acontecem nos 3 primeiros meses após a extração dentária. Então, isso é muito importante. Lembra da prótese total imediata, que eu não faço mais. Eu não faço mais. Porque o meu paciente não precisa de prótese dentária para usar 3 meses da vida dele ou 4 meses da vida dele. Se ele vai usar prótese total, ele precisa usar prótese total
por alguns anos, até que eventualmente ele possa colocar o implante. Se naquele momento ele só pode colocar a prótese total, eu não faço prótese total imediata, porque os livros de prótese total dizem o quê? Que depois de 4 meses você tem que fazer outra prótese por conta das alterações dimensionais do rebordo, tá? E isso está de acordo com a literatura, tá? Se pegar um livro de prótese total, está escrito isso. Se pegar um livro de prótese total, está escrito lá. Pegar um livro de cirurgia, vai estar escrito lá. Pegar um livro de implantodontia, vai estar escrito lá. Está tudo igual. Pegar um trabalho científico, está escrito lá. Então, isso aqui é muito documentado na literatura. O que mais? Ó, durante os 4 meses de cicatrização, logo após a extração, né? As paredes ósseas da extração sofrem alterações marcantes, então tem que fazer junto com a extração, gente. Tá? Não dá, o momento tem que planejar a preservação antes da extração. Aquela extração, 15 minutinhos para ir embora para o almoço, para pagar o almoço, esquece. Isso não se faz mais. E olha só, a reabsorção horizontal, lembra, horizontal é largura, 56%, gente. Vocês viram lá aquele pré-molar, tá? Então, não dá para trabalhar com achismo. Ah, alguém vira para mim e fala assim, ah, mas não é sempre que isso acontece. E a gente vai entender aqui por que em alguns casos não acontece, mas você não vai trabalhar com achismo. Em alguns casos, é exatamente isso que vai acontecer. Aliás, na grande maioria dos casos, é isso que vai acontecer. Em alguns raros casos, isso não vai acontecer, e eu vou explicar para vocês por quê. Então, a reabsorção correspondente do osso lingual foi de 30%, a reabsorção vertical ela é menor, tá? Então, aqui colocou 0,3, mais ou menos 0,6, pode chegar aí a 1 milímetro, né? Na face vestibular, pode chegar a 1,6 na face lingual palatina, vai ter alguma perda também na mesial, na distal. Então, assim, o alvéolo, que eu tenho que olhar agora nessa câmera aqui. O alvéolo, ele vai encolher, tá? Inclusive, é essa palavra que a gente encontra no inglês para descrever essa remodelação. É um encolhimento do alvéolo. Essas alterações são dimensionais, podem ser quantitativas, tá? Então, acho que a gente pode dizer aí 50% nos 3 primeiros meses. Acho que a gente não está falando nada de errado quando a gente fala isso, tá? Apoio da literatura para dizer isso. E de qualidade, né? Às vezes eu vou ter o quê? Um tecido mole indesejável naquela região. Tá? Então, aqui, olha, eu tentei fazer um desenhinho aqui, né? Então, na primeira semana, eu tenho a perda da crista óssea vestibular em torno de 0,3 a mais ou menos 0,2. Na segunda semana, mais 0,3, tá? Então, aqui já está somando, ó, vamos pensar, 0,3, 0,5 mais 0,4, já tem 1 milímetro aqui em 2 semanas. Com 4 semanas, olha como começa a aumentar a velocidade da remodelação. Já vai para 0,9, mais ou menos 0,3. Eu já tinha 0,9, já estou com 1,8 milímetros, já estou com 2,10. Aqui já me parte para 4, 5 milímetros, quer dizer, eu tenho uma perda de 5 milímetros da parede, da altura da parede óssea vestibular. Esse trabalho aqui, tá? Ele analisou só a remodelação da parede óssea vestibular. Gente, é muita coisa. Perder 5 milímetros de altura de uma parede óssea, de um alvéolo, de um rebordo, que eu preciso para tudo. Porque é aquilo que eu falei hoje, a extração dentária não é o fim, ela é só o começo. É o começo da reabilitação do paciente. Quer dizer, eu permitir que uma remodelação desse tamanho aconteça no paciente, foi como disse aqui, é uma irresponsabilidade aqui. Qual foi a palavra aqui? Iatrogenia. É uma iatrogenia que a gente permite que aconteça no nosso paciente. Está aqui, ó. A primeira classificação, né? Finalmente chegamos aqui na classificação. Gente, eu nunca vi uma parede óssea vestibular maior do que 1 milímetro. Olha, eu faço muita extração. Muita extração. Geralmente, a parede óssea vestibular, ela vai ter alguma
perda. E a gente tem trabalho publicado mostrando também que a espessura, em 50% dos casos, ela é menor que 1 milímetro, ou seja, vai reabsorver. Só não vai reabsorver se ela tiver mais de 2 milímetros. Aí não vai reabsorver, aí você não precisa fazer nada. Se você está frente a um alvéolo que tem mais de 2 milímetros de parede óssea, eu nunca caiu na minha mão um alvéolo em dente anterior, né? Já caiu assim, um premolar inferior, a paciente tinha um torus enorme ali, ela tinha uma largura de osso que chegava a 3, 4 milímetros, não precisa fazer nada, faz a extração, manda o paciente para casa, né? Mas eu não vejo, em dentes anteriores, eu nunca vi isso, nunca peguei um alvéolo com essa espessura de parede óssea. Então, essa classificação que eu vou mostrar, ela é baseada na anatomia do rebordo, do tecido gengival e da terapêutica, porque dependendo do que você estiver olhando ali. Então, por exemplo, ó, esse alvéolo que vocês estão enxergando aí, ele tem perda de altura da parede óssea vestibular, tem perda de altura da parede óssea palatina. Mas vocês estão vendo que a mesial e a distal estão bem, estão altas. Então, aqui eu tenho um bom prognóstico, tá? Já vou falando para vocês. Isso aqui é uma preservação que a gente faz e que a gente vai ter um bom prognóstico aqui. Vai ficar bacana para o paciente. Oi? Ó, o Munir está dizendo aqui que também nunca viu. Então, assim, dentes anteriores, praticamente 100% dos casos a gente vai utilizar, fazer preservação. Então, olha, são 4 classes, tá? Na classe 1, a gente tem um alvéolo intacto e com condições anatômicas favoráveis. Nós vamos exemplificar cada um dos casos. Na classe 2, eu tenho um alvéolo intacto, eu tenho condições anatômicas parcialmente favoráveis, tá? Que é o caso anterior que vocês viram. Aquele caso que vocês viram é um caso de alvéolo classe 2, tá? Na classe 3, eu vou ter alvéolo com paredes ósseas parcialmente comprometidas, mas com condições anatômicas desfavoráveis, pode ser, por exemplo, uma perda de tecido gengival, uma perda de altura de tecido gengival. Na classe 4, eu tenho um alvéolo severamente comprometido, com condições anatômicas desfavoráveis. Eu quero que vocês vejam o último caso que eu deixei aqui, fiquem até o final. Eu quero que vocês vejam o último caso, que é um caso de classe 4, e que eu quero que vocês vejam que eu ganhei de tecido mole e tecido duro, nesse caso desfavorável e severamente comprometido. Inclusive, é um caso de extrações múltiplas, que a literatura diz que quando você tem extrações múltiplas, reabsorve e remodela muito mais do que numa extração unitária, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, um gráfico bem simples, mas para dizer o quê? Que conforme o defeito ósseo aumenta, a minha previsibilidade de tratamento diminui, tá? Então, vamos lá. Alvéolo classe 1. Então, esse alvéolo, ele tem que ter pelo menos 3 paredes ósseas intactas, e a parede óssea vestibular, ou ela vai estar intacta, ou ela vai ter uma perda que não ultrapasse 20% da sua extensão. O tecido gengival tem que estar ótimo, recobrindo tudo, e ele tem que ter uma anatomia que permite instalar um implante na posição 3D ideal com estabilidade primária. O que é isso? Olha esse desenho que tem aqui ao lado, olha como eu tenho bastante osso basal. Nem sempre isso vai acontecer. Em algumas situações, eu não vou ter essa quantidade de osso basal. Para ter uma boa estabilidade, gente, olha, vocês falaram que fazem implante aqui. Eu gosto de ter 5 milímetros de osso basal para poder travar o meu implante. Eu acho que menos que isso já começa, às vezes, a comprometer aquela posição 3D ideal do implante. Não adianta só colocar o implante para depois colocar, às vezes, um componente muito angulado. Tá, essa classificação, ela é uma classificação melhorada da Cardarópoli, tá? Eu acho que eu devo ter colocado aqui
mas depois eu posso colocar o trabalho científico. Quem quiser o trabalho científico, inclusive, manda o PDF para vocês, tá? Mas ela já é um aperfeiçoamento com alguns detalhes, tá? Alguns detalhes a mais, tá? Surgiram agora 2021, 2022, mas essa classificação é a classificação mais utilizada. Tem outras que são importantes também. Inclusive, tem algumas que vai fazer uma classificação para implantes molares. Tem algumas classificações que são sobre doenças periodontais, estão mais voltadas para os defeitos quando o paciente tem doença periodontal. Mas essa aqui é uma classificação que é bastante utilizada, tá? Por isso que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa publicada em 2021, tá? Mas já tem essa classificação publicada anteriormente, ela foi melhorada, tá bom? Então, depois, quem quiser, é só falar para mim, eu envio o PDF, coloca lá no grupo, eu envio o PDF para vocês, tá? Então, aqui, olha, é esse caso que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho uma fratura, eu tenho uma mucosa de revestimento, essa é a classe 1, tá? Tem uma mucosa de revestimento aqui, bem queratinizada, tá? Não tenho perda de altura, né? Esse dente, o paciente está perdendo por cárie, uma cárie muito extensa, o paciente acabou perdendo essa raiz por cárie, mas eu tenho integridade das paredes ósseas, eu tenho integridade dos tecidos moles, então eu posso fazer a extração e instalação imediata do implante. Então, tá aqui, olha, é esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Veja que eu tenho um pouco de perda de altura da parede óssea vestibular, mas a integridade do tecido mole me garante uma previsibilidade, principalmente porque trabalhar com esse tipo de gengiva, né, espessa e bem queratinizada, é gostoso, né? O periodontista gosta. Qual outra terapia que eu poderia fazer aqui? Aqui eu fiz a opção, vocês já viram, em fazer a extração, colocar o implante e fazer uma manobra de preservação. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer a extração, poderia só fazer a preservação do rebordo também, poderia aguardar 4 a 6 meses e colocar o implante num segundo tempo, que a gente chama de implante estagiado. Obrigada. São implantes que a gente faz tudo em estágio, né? Primeiro faz a extração, preserva, depois coloca o implante, aguarda a cicatrização e depois coloca uma coroa para o implante. Aqui a gente já fez tudo junto, tá? Então, é possível, nesse tipo de alvéolo é possível. Lembrando que, quando eu tenho essa espessura fina, sempre manobra de preservação. E se esse alvéolo tivesse 2 milímetros ou mais aí de espessura, aí não precisa fazer nada. Eu extraio o dente, coloco o implante e partiu para o abraço. Eu nunca vi. Na região anterior, eu sempre vejo tábua óssea bem fina. Mas se acontecer, pode, tá? Aí você, a remodelação, a espessura da parede óssea é suficiente se tiver integridade do tecido gengival, se não tiver perda de altura do tecido gengival, tá? Então, tá aqui, ó, o resultado depois de 2 anos, sem usar nenhum tipo de material. Você, no método, vai aprender o passo a passo dessa técnica para poder ter esse resultado, como eu estou te mostrando aqui. Classe 2. Então, classe 2, eu também tenho a parede óssea presente, também não vai ultrapassar 20% da extensão. O tecido ósseo, tá? Permite, aliás, o tecido gengival está no nível ótimo, só que o tecido ósseo não permite instalar na posição 3D ideal. Vocês estão percebendo que ali, quando termina o alvéolo, estão percebendo que não tem espessura, não tem osso basal, tá? Então, pode acontecer pela presença, por exemplo, de um defeito periodontal, uma lesão periapical, né? Vou colocar um implante de 25 de comprimento, porque tem uma lesão enorme periapical, então pode acontecer por isso.
Pode ter, por exemplo, estrutura limitante, como é o caso do assoalho do seio maxilar do canal mandibular. Olha, aqui eu trouxe uma tomografia para exemplificar para vocês. Por exemplo, ó, tanto o premolar aqui, olhem o número aqui, ó, 43, 49. Ele está ali, olha, vamos supor, se eu vai extrair esse premolar, eu não tenho altura, tá? Então, essa é a diferença entre a classe 1 e a classe 2. Tem gengiva, tem as 4 paredes ósseas, a extensão da parede óssea vestibular é pequena, não ultrapassa 20% da extensão, mas aqui eu não consigo instalar o meu implante, não numa posição 3D ideal. A mesma coisa que acontece na extração, por exemplo, do molar. Vamos imaginar que eu vou aqui, ó, eu estou colocando aqui o corte 97, aqui onde tem o número 97. Além de ter lesão apical nesse dente, eu não tenho osso basal para poder fazer o travamento, tá? Eu não tenho. Então, a condição para colocar um implante na posição 3D, eu não tenho travamento primário. Lembrando que a falta de travamento primária também é descrita como algo que prejudica a boa recuperação dos tecidos, tanto ósseo quanto gengival. Classe 3, alvéolo classe 3. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma parede óssea vestibular com uma reabsorção entre 20% e 50% da extensão. Eu vou ter uma pequena retração do nível gengival, então, eu começo a ter retrações gengivais aqui. Às vezes, uma presença de inflamação, às vezes, algum comprometimento periodontal, tá? E um fenótipo gengival fino e festonado. Então, é assim, para nossa alegria, né? Geralmente, se eu tenho uma gengiva fina, às vezes a parede óssea também ela é bastante fina. Então, no entanto, tem uma anatomia que permite instalar o implante na posição 3D ideal. Então, nesses casos, eu posso fazer algum procedimento de preservação, por exemplo, eu quero fazer a instalação do meu implante simultâneo, mas exige um pouco mais de experiência do profissional que vai colocar o implante, tá? Fazer uma manobra tracionando o tecido gengival, né? Para a gente ter uma posição melhor. Então, já é mais complicado. A literatura fala que, nesses casos, a gente poderia fazer a extração do dente, fazer a instalação precoce do implante. O que é a extração precoce do implante? Você faria a extração sem nenhuma manobra de preservação, você reabriria entre 4 a 8 semanas e instalaria o implante. O que eu penso dessa técnica? Precisa ter experiência do profissional também. Vai precisar associar algum procedimento de regeneração óssea e o osso, entre 4 a 8 semanas, ele ainda está muito mole, tá? Então, precisa um pouquinho mais de habilidade, principalmente precisa olhar se a quantidade de osso basal te permite fazer isso, tá? Não é, já vou falando assim, não é um tipo de técnica que eu gosto de fazer, tá? Eu prefiro já resolver, ou eu deixo para fazer dali 4, 6 meses, aí eu já coloco o implante ou cicatrizado, ou eu faço alguma manobra com implante e alguma preservação. Eu gosto mais, eu tenho mais experiência, mais habilidade, mais previsibilidade fazendo isso. Então, eu acho que eu vou por esse caminho, tá? Também não vejo crescer na literatura muito essa questão de instalação precoce do implante. Mas a gente tem que falar, né? Tem que mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Então, vamos lá, olha, vamos pegar aqui, ó, molares inferiores, duas situações diferentes, né? Tem uma indicação de extração do que seria aqui o dente 46, tá? As raízes já estão separadas, né? Dá para perceber aqui isso é um corte da tomografia. Se por um acaso alguém aqui não está familiarizado com a tomografia, dentro do nosso método, a gente tem também aulas para
ensinar a interpretar a tomografia. O que acontece com a tomografia? Mas fazer uma tomografia para fazer uma extração dentária? Sim, por que não? Se essa tomografia vai resolver para o cliente. Eu não faço tomografia em 100% dos casos. Nesse caso, precisava. A tomografia vai me permitir estudar quanto de remanescente de parede óssea eu tenho, qual a espessura da parede óssea remanescente, a proximidade com as estruturas anatômicas. Então, por que não? Entendeu? Então, em alguns casos, a gente vai pedir realmente a tomografia. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui em dois dentes, que seriam o 46, tá? E o dente 37, que também tem uma lesão. Então, alguém poderia dizer, vamos fazer o retratamento endodôntico no dente 37. Mas vocês estão vendo que ele tem uma coroa, ela não me permite enxergar a furca, porque ali tem uma região radiopaca que está tampando um pouco. Então, quando eu for remover essa coroa, eu tenho que estar preparado, preparada, porque eventualmente essas raízes já vão ter um comprometimento, tem uma manchinha ali, inclusive escura, né? Que pode indicar que já existe um comprometimento na furca desse dente. Eu trabalhei, né, como periodontista desde 1992, trabalhando como periodontista. Durante um determinado tempo, eu fazia a separação das raízes, tentava aproveitar uma. Não tive nenhum caso que durou mais de 5 anos. O bom de se acompanhar o paciente, que depois é chato você dizer para o paciente, você vai fazer um procedimento para ele que vai durar 5 anos. Depois eu comecei a trabalhar com implantes, né? Trabalho com implantes há 25 anos. Eu comecei a trabalhar com implantes, eu falo para o paciente, olha, eu posso fazer um procedimento para você um pouco mais conservador, vai durar 5 anos, que eu sei que vai durar 5 anos, que eu tenho uma porção de casos que dura 5 anos, né? Porque uma raiz só para aguentar uma carga mastigatória de um molar, ela acaba fraturando, fratura longitudinal, a coroa acaba soltando, enfim, né? Não tem uma previsibilidade, ainda mais em um extremo livre, ainda se fosse entre 2 dentes, poderia ter mais previsibilidade. Se o paciente, eu vou colocar implante para você com previsibilidade aí de 20 anos. A grande maioria, para não dizer 100% dos pacientes. Então, eu não faço mais. Muito trabalho e pouca previsibilidade. Então, vamos lá, gente. Falando de pério aqui. Então, olha, na situação do dente 46, eu tenho osso basal. Eu tenho ali pelo menos 5 milímetros de osso basal, que me permite instalar um implante com travamento primário. Então, eu posso fazer a opção em fazer isso. É lógico que eu vou ter que também observar o remanescente de osso vestibular que eu tenho nessa situação. Já no dente 37, está ali em contato com uma estrutura anatômica extremamente importante, que é o canal mandibular. Então, no dente 37, a gente vai fazer uma extração minimamente invasiva. Extração minimamente invasiva, a extração vertical, a gente vai evitar fazer expansão do alvéolo, mostrando para vocês aqui em seguida uma extração, tá? Então, tá aqui, olha, o corte, tá? No caso do dente 46, deixa eu ver aqui, ó, eu circulei aqui, mostrando que eu tenho remanescente basal. No entanto, olha o que a tomografia está mostrando para a gente. Olha a perda da parede óssea vestibular que eu tenho ali. Então, já começa a ser uma manobra um pouco mais complexa, que leva a esse tipo de alvéolo a ser classificado como classe 3, tá? Porque eu já tenho uma perda com uma extensão maior do que 50%, então. E, além disso, eu tenho lesão. Então, talvez, vai da experiência de você que faz implante, mas talvez, nesse caso, eu dou preferência em fazer primeiro a preservação, vou fazer uma curetagem, removendo totalmente esse tecido inflamatório, a lesão, vou fazer manobras que me permitam ganhar tecido ósseo na vestibular. Agora, para pensar, você tem aquele, o arco, o envelope, digamos assim, né?
da arcada para você instalar um implante na posição 3D ideal. Imagina se você simplesmente fizer essa extração, como você vai ter que colocar esse implante lingualizado, se não quiser colocar um bloco na vestibular. Aí eu paro de ter osso autógeno e começo a ter derivado suíno, bovino, aí para fazer a minha reconstrução desse rebordo, se eu quiser colocar. E eu perco a possibilidade de colocar 100% autógeno para começar a colocar no meu implante. Muitas vezes eu não sei, olha, os trabalhos que eu tenho lido me dizem aí que os melhores biomateriais, em torno de 42% que eu vou ter de osso autógeno, então aonde eu quero fixar esse meu implante, aonde eu quero instalar esse meu implante, em osso autógeno, onde eu vou ter osso-integração, ou em um osso misturado, eu tenho uma parte de osso autógeno e uma parte de partícula óssea, que muitas vezes vai ficar lá, em muitos casos, né, vai estudar sopa de letrinha, material por material, qual biomaterial é bom, qual biomaterial não tem previsibilidade. A gente vai decifrar, no método da gente, a gente vai decifrar esses biomateriais, biomaterial por biomaterial. E se você tiver que utilizar um biomaterial, você vai utilizar um biomaterial que vai ter um bom resultado para você. Aqui está só ampliando o corte. Agora, então, por exemplo, o alvéolo do dente 46, a gente também pode classificar o alvéolo por tipo, essa é a classificação periodontal. Então, assim, numa aula curta como é essa aula, né, uma aula rápida, eu não tenho tempo de passar por todas as classificações. Eu peguei a classificação mais utilizada, né, a classificação que a gente vê, assim, que nem eu digo, a elite da odontologia utiliza essa classificação. Mas essa classificação por doença periodontal também, ela é importante. Então, por exemplo, eu tenho perda da parede óssea vestibular, mas eu não tenho perda do tecido gengival. Então, na classe 3, porque lembra que essa classificação por tipo, ela vai falar muito sobre tecido gengival, ela é mais voltada para a periodontia, tá? E a classificação classe 3, paredes ósseas parcialmente comprometidas, tá? E uma anatomia que até permite instalar um implante numa posição 3D com uma estabilidade primária favorável, mas ali a gente fica assim, bem, vai da experiência profissional. Como tem lesão, eu daria preferência em fazer num segundo tempo, tá? Então, a terapêutica, né, seria você fazer a extração. Eu gosto de utilizar retalho, tá? Tem um trabalho aqui também. Aí nós vamos mostrar essa questão do retalho ou não retalho. Quando você estiver seguro para fazer a preservação sem retalho, faça. Só que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar os meus casos clínicos, vou mostrar pela literatura, que a literatura é inconclusiva. Se você realmente fizer um procedimento sem retalho, se você realmente fizesse um retalho, lógico que, gente, não é um retalho assim do tipo, estou levantando a tenda, né? Ela é inconclusiva em dizer se com retalho ou sem retalho tem o maior ou menor preservação da papila, isso principalmente depois de 6 meses, tá? Então, eu particularmente, para curetar, quando eu vejo que tem fenestrações, eu sempre vou abrir retalho, tá? Curetagem do alvéolo, eu vou remover todo o tecido inflamatório, vou irrigar com soro. Para que eu irrigo bastante com soro? Porque o soro vai lavar, vai tirar micro-organismo dali. Porque eu quero regenerar o tecido gengival, depois eu faço uma instalação tardia do implante, entre 4 e 6 meses. Em estágios, na região de molar, faço, coloco o implante ou cicatrizado, dependendo aí do implante, 2 meses, 3 meses, já tem osso-integração, tá? E finalizo com a minha prótese sobre implante. E a outra técnica, né, seria você fazer a instalação precoce do implante, que, como eu disse, realmente eu não gosto de fazer essa técnica, tá? Às vezes, instalar o implante ali naquele osso muito mole
também não é uma tarefa muito simples, principalmente se você quer colocar na posição 3D ideal. O que eu preciso saber, tá? Para colocar, então, fazer a extração e instalação imediata do implante. Eu preciso ter osso remanescente basal, eu preciso observar a proximidade com o canal mandibular, eu tenho que ter osso basal, né, 5 milímetros, que permita obter estabilidade primária do implante, eu preciso ter volume de osso do septo interradicular que envolva as paredes do implante. Então, assim, acontece que você tem um caso como esse. Nesse caso, vocês podem observar que o septo é pequenininho, pequenininho, mas às vezes eu tenho um septo grande. Então, eu não tenho osso basal, mas eu tenho um septo grande que me permite, às vezes, inclusive, envolver o implante nas 4 paredes do septo. O implante vai ser instalado no septo do molar e vai ter todas as 4 paredes protegidas com o osso do septo. Então, eu posso instalar. Então, existe uma classificação, inclusive, esse também a gente conversa com vocês na metodologia, que a gente vai discutir essa questão do septo interradicular e a instalação do implante. E ter altura de rebordo que não comprometa a escolha do implante dentro do recomendado para reabilitação. Por quê? Às vezes você tem tudo ali, né? Você tem as paredes do alvéolo, você tem septo, você tem tecido gengival, só que você tem 5 milímetros de altura. Então, não tem uma raiz curta, por exemplo, entendeu? Ou uma perda periodontal. Aí já me compromete. Então, esse é outro detalhe que tem que ser observado. Por isso que eu digo. Vamos supor, você não faz implante, você só faz extração dentária, entendeu? Esse daqui você protege para o paciente, você vai fazer a preservação e amanhã depois, quando o paciente tiver a oportunidade, ele vai fazer esse implante. Mas você fez a sua parte, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui, ó, para mostrar com a seta. Então, esse dente aqui é o 37, olha, uma perda da parede óssea vestibular. E olha onde eu coloquei a outra seta, tá? Não dá, ali não tenho a mínima condição de fazer um travamento, tá? Porque eu vou pegar o meu canal mandibular e trazer consequência para o paciente. Então, nesse caso, a gente vai fazer realmente estagiado, por estágios. Tá aqui para ver mais de perto, mostrando, não tenho ali um mínimo, né, com relação ao meu canal mandibular. Tenho altura, né, principalmente na lingual eu tenho altura, né, na vestibular que eu sempre perde a parede óssea vestibular, né. Então, aqui o que eu tenho tipo 2, por quê? Porque eu tenho a parede óssea vestibular sem perda de tecido gengival, mas eu tenho um comprometimento maior, 50%, uma anatomia que não permite instalar o implante na posição 3D ideal com a estabilidade primária favorável. Então, eu tenho assim, você coloca os 2 na classe 3, mais um muito mais pela lesão e perda da parede óssea vestibular, e aqui pela perda da extensão da parede óssea vestibular, que não vai me permitir colocar o implante. Então, a terapêutica do dente 46 seria uma extração associada a uma técnica de preservação do rebordo alveolar, tá? Instalação tardia do implante, ou a extração com instalação precoce. Gente, vamos lá. Caso clínico, dente 46, o mesmo caso que eu estou mostrando para vocês. Então, por que eu estou mostrando esse caso? Porque é bem comum, tá? É bem comum acontecer isso. Então, esse paciente, o dente 46 dele, ele veio com bastante dor, um inchaço, e a gente não conseguia identificar de qual dente vinha o problema. Então, é um senhor de 70 anos de idade, e ele nem queria, olha, é difícil, né? 70 anos de idade, a gente vê
uma dentição muito boa, né? Alguns canais, algumas coroas, mas ele tem todos os dentes preservados, né? Eu não queria fazer extração dentária. Então, nesse caso, eu pedi uma tomografia, eu não conseguia identificar de onde vinha o inchaço. Então, o que a gente faz? É uma infecção odontogênica, entra com antibiótico, tá? Não é aconselhável fazer extração em fase aguda, né? Isso é básico da extração dentária. Não vou fazer extração em fase aguda. Então, ele entrou com antibiótico, veio com a tomografia, e a gente conseguiu perceber na tomografia que a raiz mesiovestibular do paciente era responsável pelo problema da infecção por uma fratura longitudinal. A fratura, na verdade, a gente só conseguiu enxergar na extração, né? Mas a gente conseguiu identificar que a lesão estava na raiz mesiovestibular, conseguiu mostrar para o paciente, e aí a gente conseguiu falar para o paciente, olha, tem uma extração indicada aqui, não tem como aqui esse dente tem indicação de extração, tá? Então, essa aqui é a imagem clínica, tá? Então, olha, tem preservado o tecido gengival, né? Apesar do paciente ter um inchaço, ele não estava localizado, veja que olhando essa imagem clínica, estava muito difícil da gente realmente imaginar de onde estava vindo aquela infecção do paciente, né? Então, aqui, olha, fazendo a extração, eu gosto sempre de utilizar uma lâmina de bisturi para fazer o descolamento do tecido gengival marginal, para poder fazer depois, né, vou afastar o tecido, o risco de eu rasgar esse tecido acaba diminuindo bastante. Aqui pegando o lado mais delicado, inclusive, do instrumento para fazer o afastamento. Quando eu coloquei esse fórceps, foi só para fazer a remoção da coroa, né? Porque não tinha, assim, paciente de 70 anos de idade, não tinha, assim, a mínima esperança de conseguir trazer essa raiz junto com essa coroa, né? Então, coloquei só para puxar, tá aqui, olha. A raiz, a gente percebe que talvez essa fratura, né, no assoalho, tenha acontecido quando eu puxei a coroa, né? Mas a gente já começa a perceber que eu tenho perda de altura da parede óssea vestibular, tá? Que deu para ver na tomografia, a gente só está comprovando clinicamente aquilo que a gente já tinha visto na tomografia. O que eu faço? Eu peguei uma broca, aqui no caso uma zecria, e eu vou separar essas raízes, porque eu tenho que fazer essa extração minimamente invasiva, então já vou separar essas raízes, vai facilitar muito o meu procedimento de extração. Tá? Aqui eu fiz um corte, tá? Separando as duas raízes mesiais da raiz distal. Aqui feito a extração dentária, tá? Não tinha mais a parede óssea vestibular, tinha perdido mesmo. Então, vamos preservar e vamos colocar um implante no segundo tempo. O septo do paciente também, na extração, acabou comprometendo, porque é muito difícil nesse paciente você não ter um pouquinho de anquilose. Não dá para perceber que um pouco do septo, que já não tinha talvez aquele apoio da parede óssea vestibular, ele veio junto com a raiz, tá? Então, eu perdi um pouco mais de septo. Eu não tinha como prender no septo, tá? E se vocês observarem aqui, olha, cureta, era uma infecção que veio de uma fase aguda, a gente entrou com antibiótico, cronificou isso para o paciente, mas tem bactéria, cureta, tá? Estou mostrando aqui. Alvéolo classe 4, então, tá? Então, eu tenho uma reabsorção superior a 50%, tá? Tenho retração da gengiva. Então, o que diferencia a classe 3 da classe 4? Retração gengival. Ponto, tá? Só isso. Uma anatomia que não permite instalar o implante na posição 3D ideal, né? Mas, às vezes, a classe 3 tem gengiva, mas também não vai permitir. Teve presença de um defeito periodontal, por exemplo,
e uma grande lesão periapical, que vai dificultar isso, inclusive, para fazer a colocação imediata do implante. Então, olha, esse caso aqui, e a gente sabe que reconstruir mandíbula, reconstruir depois que remodelou, vamos supor que fez a extração, não fez nenhuma manobra de preservação e perdeu a altura, isso é muito difícil a gente reconstruir. Fica uma cortical grossa na mandíbula ali, que dificulta muito, muitas falhas em enxertia. Gente, eu vou perguntar de novo para vocês, quem ainda está aí, eu quero que vocês coloquem aqui, tá? Se alguém faz enxertia, se concorda comigo, que é uma das regiões mais difíceis da gente fazer, ganhar altura aqui, tá? Então, olha lá, fez as extrações, tá? Aí a gente começa a pensar assim, tem altura na mesial e na distal, né? Tenho preservado, paredes ósseas finas e perda de altura. E eu disse assim, eu vou usar o meu método aqui. E olha, gente, eu digo aqui que eu fiquei com medo quando eu vi, olha essa imagem aqui, essa imagem que está do lado esquerdo da tela de vocês. Isso foi o pós-operatório. Pós-operatório. Eu fiquei com medo, eu disse assim, devia ter colocado um bloco. Pensei logo, eu falei, eu devia ter colocado um bloco. Que ainda assim, numa situação dessa, é melhor eu colocar um bloco junto com a extração dentária do que depois da minha cortical cicatrizada. Vai ficar mais difícil. Porque, ó, vou voltar aqui. Nessa situação, eu não tenho cortical, eu tenho medular. Quando eu tenho medular, eu tenho mais irrigação para o meu bloco. Se eu quero colocar osso particulado, que eu trabalho com enxertia também. Então, se eu quero colocar particulado, também, olha a irrigação que eu tenho aqui, uma irrigação boa. Depois que cicatrizou, fechou a cortical, tá mais difícil, tá mais difícil. Mas eu falei, não, vou ser fiel aqui, vou ser fiel. E fiz, tá? Olha aqui, pessoal, olha a cicatrização que eu tive aqui. Então, assim, às vezes, um pouquinho de paciência, vai formar, olha, tecido gengival, queratinizado, formou tecido ósseo, será que formou tecido ósseo? Olha aí, pessoal, formou tecido ósseo. Dá para colocar implante aqui? Dá para colocar implante. 100% autógeno? 100% autógeno, consigo colocar aqui 100% autógeno. Então, assim, um caso, que é o caso que tem a menor previsibilidade, caso que a menor previsibilidade, com sucesso. Confesso que tive medo, mas tive sucesso. Esse caso aqui, ó, classe 4 também, tá? Olha lá, olha o que aconteceu. O paciente perdeu por lesões endodônticas. O problema desse paciente aqui é que ele tinha muita drenagem via ligamento periodontal por conta das endodontias realizadas. Então, olha o tamanho da fenestração óssea que o paciente tem, tá? Então, assim, por exemplo, tem que abrir retalho aqui, tem que abrir retalho. Eu não consigo me imaginar frente, olha, a gente tem várias cicatrizes de fístula, eu não consigo me imaginar tentando fazer a limpeza desse tipo de alvéolo sem abrir um retalho, sem curetar. E eu consegui preservar, vocês veem que tem um anel ali, né, na parte mais coronal do rebordo, tem um anel ósseo ali. Então, na extração, fiz uma extração delicada aqui, porque eu consegui preservar esse anel, eu estava com medo de, na hora de fazer a extração, começar a quebrar ali e eu perder esse apoio. Então, a extração tem que ser delicada, instrumento mais delicado, vai com calma, faz a extração vertical, compra algumas coisinhas ali, instrumentos mais fininhos, consegui preservar, não tiro nada aqui, ó, nada. Tá? Esse paciente não era um paciente que tinha condições de fazer, veja como é interessante isso, o paciente não tinha condições de colocar implante, e ele pagou a preservação para mim.
paciente colocou uma removível e não tinha condições, ele pagou a preservação, então dá para fazer. Olha o tipo de restauração aqui dos caninos que ele tinha, degrau, entendeu? Então, eu não tiro nada, que eu não remodelo. Olha, parede óssea, mesial e distal, as cristas, não tira nada, deixa lá, deixa lá. O corpo vai fazer, está usando fisiologia a teu favor. Olha lá o reborde cicatrizado. E a removível do paciente, assim, removível simples, foi feita uma prótese total, paciente classe 3, bem acentuado, a gente conseguiu, e ficou muito feliz, né? O canino continua cruzado, né? Eu troquei as restaurações do canino. Se vocês pararem para olhar, é a odontologia do dia a dia, isso aqui é odontologia do dia a dia, porque é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Isso aqui é odontologia do dia a dia. Alguns pacientes iriam reabilitar com implantes individuais, porque eu ganhei tanto tecido ósseo ali, que daria para colocar implantes individuais, mas está ali, né? Eu não tenho aberto, porque esse paciente não colocou implantes, mas está aí, olha, eu coloquei para ele, essa prótese removível tem apoio de rebordo? Tem apoio de rebordo, tá? Se eu tivesse reabsorvido tudo aquilo, o paciente ia ter um U nessa região anterior. Que apoio de rebordo para removível desse? Já tem uma condição aqui bastante crítica, né? Dele ter essa mordida classe 3, a gente compensou o máximo que a gente conseguiu ali com a prótese, dá para perceber que tem uma certa inclinação ali para tentar compensar um pouco, mas enfim, odontologia do dia a dia, casos que a gente vai fazer mais simples e casos que a gente vai fazer mais com implantes, dentes individuais, preservação de papila, enfim, né? Tudo que a gente sabe aí, tudo que a gente consegue fazer dentro da implantodontia. O que é o meu método para vocês, tá? Então, no meu método, eu vou ensinar para vocês 5 passos para você ter altíssima previsibilidade. Qual o nome que eu dei para esse método? Eu chamei de metodologia More Regenerate, tá? Aqui, Regenerate tudo junto, porque eu quero regenerar mais. Então, More, eu coloquei o nome do meu método de More. Mais gengiva, é mais osso, é mais gengiva inserida, é mais osso nativo, tá? Então, eu não sei se você tem alguma extração agendada para fazer essa semana, mas eu sei que se você entrar no meu método, você já vai mudar a forma de fazer, de enxergar a extração dentária, de falar de extração dentária para o seu paciente. Lembra, extração dentária não é mais o fim, é só o começo que você vai conseguir fazer para o paciente. Eu tenho certeza que você entrando no método, você vai conseguir esses mesmos resultados que eu estou mostrando para você aqui, porque eu vou ensinar você passo a passo para conseguir esse resultado. Uma aula rápida, a gente não tem condições de mostrar todos esses passos, todos os detalhes para ter essa previsibilidade. Então, se você está tendo resultados diferentes do que esses que eu mostrei para você, eu quero te convidar para passar a ter esses resultados. Então, no método, a gente vai falar sobre diagnóstico, é super importante essa questão do diagnóstico, especialmente do diagnóstico do alvéolo, porque o diagnóstico do alvéolo a gente não aprende no curso de graduação. Estou muito confiante que logo a disciplina de cirurgia vai mudar dentro das universidades, mas por enquanto a gente não está aprendendo isso dentro da universidade, embora extremamente documentado pela literatura, tá? Cada coisa que a gente falar aqui, eu faço questão de trazer o trabalho científico para mostrar que isso é documentado pela literatura, isso não é achismo, isso é previsibilidade. Então, a gente vai aprender diagnóstico, vai aprender a fazer planejamento dos casos,
vai aplicar a técnica, vai fazer um pós-procedimento. O que é recorrência? Recorrência é que o paciente vai voltar para você, porque ele entende que você está comprometido com o sucesso do tratamento dele. Então, ele vai voltar para você para fazer outros procedimentos, porque quando você mostra isso para o paciente, gente, a coisa mais linda, o brilho nos olhos do paciente, quando você mostra para ele e fala assim, olha como está a tua gengiva. Aquela paciente que eu fiz a extração dos 2 incisivos inferiores, eu até achei que eu tivesse colocado nessa aula, mas ela não tem nem profundidade de sondagem mais. Você zerou o problema periodontal que ela tinha ali. O objetivo não era tratar periodontia. Periodontia veio ali como um algo a mais, um plus a mais. Mas isso acontece, não aconteceu só nela, acontece em outros pacientes nessa região. Então, você pode estar dizendo para mim agora, mas eu já tentei fazer preservação e não consegui fazer preservação. Então, assim, para isso tem um método, porque são 12 anos estudando. E eu vou mostrar também os casos de insucesso. Vou mostrar para vocês aonde é que eu errei. Por quê? Porque eu não quero que você erre. Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu já cometi. Eu quero que você tenha sucesso. Quero que esses 12 anos que eu fiz essa jornada junto com a preservação do rebordo alveolar, que você pegue agora e que você já pegue toda a previsibilidade que hoje a gente consegue ter, mesmo porque esses últimos anos de ter muita publicação científica, então a gente conseguiu realmente entender aonde a gente estava acertando e aonde a gente estava sendo equivocado, né? A ciência é assim, então hoje é um método que proporciona isso para você, tá? Então, eu vou estar mostrando isso para vocês, passo a passo, para você que entrar no meu método. Como que esse método funciona? Eu vou dar para vocês, tá? Aulas que estão gravadas e aulas ao vivo. Por que eu vou dar algumas aulas ao vivo? Porque eu acho importante que você tire as suas dúvidas. Porque como é um assunto que ainda não é rotina na clínica de muitos profissionais, eu quero que você tenha a oportunidade de tirar essas dúvidas. Então, assim, você vai receber acesso à plataforma. Na plataforma eu já tenho aulas gravadas. E, além disso, nós vamos ter aulas ao vivo. Oi? Ah, tá. Ah, tá, para vocês me verem melhor aqui, tá? Aqui a minha equipe está falando comigo aqui, entendeu? Para vocês me verem aqui, melhor aqui. Como eu entendo, tá? Que a gente precisa não só fazer o caso, mas a gente precisa documentar o caso. Documentação fotográfica hoje é algo muito importante. Então, como aula bônus, vocês vão ter aulas de interpretação de radiografias, de tomografias, e nós vamos ter aula de fotografia para você poder documentar com vídeos no seu celular. Tá? O celular é uma ferramenta que está ali, fácil de operar, a secretária pega. Então, nós vamos ter como aula bônus uma aula de interpretação de radiografias, tomografias, radiografias. Vamos ter a aula de fotografia e ainda nós vamos ter uma aula com a advogada que vai mostrar para a gente como conseguir preservação de rebordo alveolar no plano de saúde e até mesmo pelo SUS, tá? A gente consegue hoje esse tipo de procedimento, a gente consegue mostrar que é um procedimento necessário para o paciente e a gente vai conseguir. Então, nós temos também uma aula bônus, uma advogada que vai mostrar para a gente como fazer isso. E, além disso, gente, hoje a gente fala de internet, né? Então, a gente fala de tráfego de internet, então nós vamos também ter uma aula bônus de marketing, tá?
onde que você vai aprender a fazer tráfego pago pela internet, a fazer tráfego pelo Facebook, pelo Instagram, para você poder atrair mais pacientes para o seu consultório. E o que eu preparei para vocês hoje aqui? Então, assim, o curso é um curso que ele fica na plataforma disponível durante 6 meses. Então, hoje, para quem estiver adquirindo o curso com a gente, entre hoje e amanhã, nós vamos dar para vocês um bônus de mais 6 meses. Então, você vai ter o curso durante 1 ano disponível na plataforma, para você poder ver o curso, poder rever os conceitos, assistir quantas vezes você quiser, rever o planejamento dos casos, quantas vezes você quiser durante 1 ano, inclusive com as aulas que vão ser atualizadas, tá? Então, quem tiver vai poder. Além disso, vai poder fazer parte de um grupo VIP, no qual nós vamos planejar esses casos juntos. Vai mandar a radiografia, a gente vai planejar o caso, vai mostrar a melhor técnica para utilizar naquele caso, com previsibilidade. Então, você se sentir tranquilo, tranquila, para poder fazer todas as suas extrações com preservação. E tem mais, tá? Além de tudo isso, eu dou uma garantia incondicional de 7 dias, você vai receber, você vai olhar a plataforma, você vai ver as aulas. Se você não gostar, você pode devolver, você vai entrar em contato com a nossa equipe, a gente vai devolver 100% do seu dinheiro, vai devolver integralmente o valor do investimento que você fez. Tá? Então, você tem uma garantia incondicional durante esses 7 dias. Olhou, viu a plataforma, gostou, se não gostou, tudo bem, sem problemas, tá bom? Então, eu estou assumindo a responsabilidade pelo seu sucesso na preservação do rebordo alveolar, tá? Essa responsabilidade não vai ser sua, a responsabilidade vai ser minha. Eu vou te ensinar passo a passo para que você consiga ter os mesmos resultados, porque nem sempre foi assim para mim. Isso me causava muita frustração. Inclusive, eu trabalhei com enxertos autógenos e, gente, em uma cidade pequena de interior, às vezes, assim, você cruza com o seu paciente, o paciente tem uma morbidade muito grande. Então, acho que essa busca que eu tive por poder, sabe, encontrar com o meu paciente lá no churrasco, poder encontrar com ele no supermercado. Então, eu acho que isso é muito bacana, e o paciente trazer esse feedback. Então, é isso que eu quero que aconteça com você, entendeu? É isso que é o meu plano para você. E eu preparei, então, uma oferta aqui, e eu quero que você imagine, eu vou abrir o compartilhamento de tela aqui, mas eu quero que você imagine onde é que você vai estar, né? Daqui 1 ano, fazendo essa preservação do rebordo alveolar, tá? Então, eu preparei aqui uma oferta, tá? Que o valor do seu investimento vai ser hoje 12 vezes de R$ 149,41, tá? Esse valor, eu fiz uma loucura na Black Friday. Eu tenho alguns alunos meus aqui, eles sabem a loucura que eu fiz na Black Friday, mas esse valor também, esse valor, assim, ele não vai durar muito. Esse valor é um valor promocional que eu estou fazendo, porque, assim, eu preciso que você esteja dentro do método, porque eu preciso de mais gente falando de preservação, tá? Eu preciso realmente que você comece a resolver esses casos. Então, a gente fez, assim, um preço super especial, porque eu quero que você mude sua vida em 2023. Tá? Eu quero que você tenha uma outra experiência. E por que esse valor? Porque esse valor é o valor que você fazendo uma única extração com preservação vai recuperar todo o investimento. Então, eu fiz um valor para você não perder mesmo a oportunidade de poder estar entrando
para o método, tá? O método More Regenerate. Tem aqui o QR Code, tá? Pode escanear o QR Code, ele vai para uma página em que ele vai trazer as orientações. Se você tiver qualquer dúvida, entra em contato. Oi? Tá, o link também está no chat, tá? Se alguém quiser pegar no chat, a minha equipe está falando aqui. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a equipe vai dar todos os esclarecimentos. Então, se você tem uma extração agendada para essa semana, entra no método que essa semana você já vai ter todo o seu investimento retornado para você. E foi o que aconteceu comigo, tá? Então, assim, é um investimento que você vai retornar 5 vezes mais quanto você cobra uma extração dentária hoje, em torno de 200, 300 reais. Então, você consegue dentro da preservação e, às vezes, até muito mais, tá? Pessoal, eu agradeço vocês, né? Isso. Eu agradeço vocês, né, que ficaram aqui me escutando até agora, e eu estou agora abrindo aqui para vocês tirarem alguma dúvida que ficou para trás. Podem abrir as câmeras, podem abrir o microfone, eu liberei o microfone para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa que ficou aqui, a gente... Oi? Pessoal, eu estou me sentindo a professora aqui, né? Obrigada aqui, ó, estou tendo um feedback aqui, ó. Excelente aula, obrigada, pessoal. Pessoal, alguma dúvida sobre preservação, alguma dúvida sobre o curso, alguma dúvida que deixou? Pessoal, se não existe dúvida, vai lá, clica no link, entra para o método, tá bom, pessoal? E a gente continua essa conversa aqui dentro do método, tá bom? Temos mais algumas aulas, tá? Que você entrando para o método, a aula não fica gravada, ela não fica disponível, mas entrando para o método você vai ter essa aula gravada e disponível para você, tá bom? Pessoal, se não tem dúvidas, eu quero agradecer. Valtécio, muito obrigada, parabéns, show, como sempre, obrigada pela presença. Obrigada, Ivana. Espero ter contribuído aqui realmente com vocês aqui, para que a gente mude a cirurgia, tá? Munir, obrigada, até quarta-feira. Quarta-feira espero vocês aqui também, tá bom, pessoal? Mas com certeza já dentro do método, tá, pessoal? Então, brigadão para vocês também, boa noite, e a gente vai estar conversando, tá bom? Me ajuda muito a escolher minha área de atuação. Legal, Vitor, isso mesmo. Boa noite, pessoal, tudo de bom para vocês. Clica no link aqui no chat, tá bom, pessoal?